Olá, alunos! Bom, vamos encerrar aqui o conteúdo sobre a Europa do século XIX, trazendo como evento importante para esse período o evento do imperialismo. Antes, a gente pode começar aqui um breve resumo das aulas anteriores, né, falando a respeito da Europa no século XIX, sofrendo grandes transformações, vivendo a sua segunda revolução industrial, nascimento de muitas ideologias, os movimentos de independência tanto na América como nas várias regiões da Europa, né, surgindo aí o sentimento do nacionalismo para a política, a Revolução de 1848, também conhecida como Primavera dos Povos, os avanços na tecnologia como consequência da segunda Revolução Industrial, a questão da urbanização e o aumento populacional para o Ocidente. Nos Estados Unidos, vamos ver a marcha para o Oeste, né, o movimento da saída do litoral leste e a ocupação de novos territórios, e a escravidão como um tema aí definitivamente sendo abolido e questionado. Fora isso, nós trouxemos para a aula anterior a respeito do darwinismo social, que vai surgir ali no final do século XIX também. Vamos lembrar dele aqui rapidamente. Para o fim do século XIX, nós temos o surgimento de um pensamento científico, principalmente ali a partir de 1870. O que foi o darwinismo social? Foi um conjunto de ideias de cientistas sociais que tentaram aí compreender a sociedade e as diferenças humanas através da teoria de Charles Darwin. Então, esses cientistas sociais pegaram a teoria de Charles Darwin e começaram a usar essa teoria para entender as questões sociais. E aí surgiu a ideia de hierarquia entre as sociedades. Desse modo, através do darwinismo social, seria possível falar que determinada sociedade é superior à outra. Essa hierarquização estaria associada a uma dinâmica competitiva existente entre os indivíduos. Então, quando essa teoria do darwinismo social, ela olha para a sociedade, ela vai usar a teoria de Charles Darwin. Lembrando que a teoria de Charles Darwin está associada à seleção natural do mundo da natureza, certo? A competitividade entre os animais, entre as plantas, entre o próprio homem, mas dentro do mundo da natureza. Então, lá no final do século XIX, cientistas sociais vão pegar essa teoria de Charles Darwin e vão trazer para dentro das questões sociais. E ali eles vão falar que determinadas sociedades se adaptam melhor que outras, dando a entender essa questão da hierarquia entre as sociedades. A gente vai ver aqui rapidamente. Acreditando na superioridade de sua cultura, então os europeus intervieram nas formas tradicionais de vida existentes de outros continentes. Isso, de alguma certa forma, vai ser usado para dar a entender de que a cultura europeia, de que a história europeia, de que a sociedade europeia seria superior às outras, trazendo aí essa ideia do darwinismo social, já que a humanidade vive em constante competição, aquela que sai mais vitoriosa, aquela que se adapta melhor, é considerado então superior. Se ela é superior, ela tem a justificativa de dominar outras nações, de dominar outros territórios. Esse é o pensamento do darwinismo social. Ele pega a teoria de Charles Darwin para dentro das questões sociais. Então, quem é a sociedade melhor? Quem é a cultura melhor? Qual é a sociedade que tem a melhor política, a melhor administração? E eles vão definir quais fatores que vão ser fatores determinantes para colocar uma sociedade melhor que outra. Quem construiu mais, quem fundou cidades, quem tinha exército, quem tem mais população, enfim, são determinados fatores para aquela época que passaram a determinar o que se uma sociedade seria melhor que outra. Isso foi usado como uma justificativa no processo de dominação que é conhecido como imperialismo, que vai acontecer daqui a pouco, para o século XIX. Outra questão sobre o darwinismo social. Segundo Spencer, que é um grande difusor do darwinismo social, ele usa então a teoria da evolução de Darwin, podia ser perfeitamente aplicada à evolução das sociedades, assim como existia uma seleção natural entre as espécies, com o predomínio dos animais e plantas mais capazes, existiria essa superioridade também em relação às sociedades. Acreditando então na superioridade de sua cultura, os europeus intervieram nas formas tradicionais de vida existente em outros continentes. Essa interferência
nas culturas de outras nações para o século XIX é conhecida como o evento do imperialismo. Então, isso vai ser uma justificativa política, vai ser uma justificativa cultural. Lembrando que as sociedades no século XIX estão vivendo na segunda fase da Revolução Industrial. Então, elas estão procurando novas formas de relações comerciais. Então, elas estão procurando mais matéria-prima para sua produção, estão procurando mercado consumidor para comprar os seus produtos, estão buscando mão de obra barata para trabalhar nas suas fábricas, estão procurando também espaços, territórios, que fossem disponíveis aí para estar colocando suas indústrias, suas fábricas, suas empresas, tudo isso então trazendo novas relações comerciais. Para que isso acontecesse, elas precisavam de uma certa forma interferir em outras nações. E isso vai acontecer com o imperialismo. Elas vão ou através de vias de relações comerciais ou através de vias militarmente falando, né, de ocupação territorial mesmo, através do uso da força e da violência, então vão estar ocupando aí outros territórios. Esse é o evento conhecido como imperialismo. Então a gente olha para agora esse importante evento do século XIX. É um evento do século XIX com consequências trágicas para as muitas nações. Foi o domínio moderno das nações europeias sobre diversas outras nações, principalmente no continente da Ásia e no continente da África. Como nós não falamos mais em colonialismo, porque não entra mais a questão da escravidão, a questão do pacto colonial, a gente fala então em novo colonialismo, ou neocolonialismo, ou agora imperialismo. Quais eram os objetivos do imperialismo? Para as nações europeias, para as nações modernas que estão fazendo revolução industrial, eram os seguintes objetivos: encontrar matéria-prima, encontrar mão de obra barata, encontrar espaços para implantar suas fábricas e continuar a produção e também encontrar mercado consumidor. Quais eram as justificativas quando as nações europeias passaram então a interferir nas nações, tanto da Ásia quanto da África? A justificativa é de que elas eram nações superiores, se a gente lembrar aí do darwinismo social, e que essas nações superiores tinham então uma missão civilizadora. Então, vai ter o pensamento cultural, o pensamento político de que as nações superiores, já que eram superiores, tinham então uma missão civilizadora de levar a essas nações consideradas inferiores ordem, progresso, emprego, política, democracia, a melhor cultura, a melhor educação, a melhor religião. Então, seria dada aí essa missão civilizadora. Por isso, então, uma nação considerada superior poderia interferir, poderia dominar, poderia ocupar territórios e poderia interferir na política e na cultura daquela nação. Existiria, então, esse pensamento aí para o final do século XIX, pensamento que vai vir do darwinismo social, que vai dar a entender vai dar a entender a questão da hierarquia entre as sociedades, onde uma sociedade seria considerada superior e outra seria considerada inferior, e vai aí trazer como consequências várias ideias. São as ideias racistas, a questão das diferenças entre as cores das pessoas, né? A cor branca seria considerada superior em relação às demais cores, a questão da superioridade europeia também, dando às nações europeias esse poder e essa justificativa de dominar outras nações, a questão da missão civilizadora também, já que a nação europeia é uma nação superior, cabe a ela o dever de ensinar outras nações também. Então vai ter todo esse conjunto aí de pensamento justificando a dominação. Então seria um direito dos superiores em dominar, ou via de relações comerciais, ou por vias de dominação militar. Então a gente vai ter como consequência do imperialismo uma exploração das riquezas naturais, exploração humana, imposição cultural, maior empobrecimento das nações que já vinham sendo dominadas desde séculos anteriores. Então, tanto as nações da Ásia quanto da África já vêm desde um processo aí, tanto o processo de escravidão quanto o processo de relação comercial sempre aí
perdendo, né, para os interesses das nações europeias. A nível internacional, temos a divisão de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, então temos países que já estão vivendo o processo de revolução industrial e outros países que não estão. Esses países que não estão passando pelo modo de produção industrial, que é o caso do século XIX, acabam perdendo para para as nações europeias. Eles acabam não tendo a oportunidade de também fazer seus investimentos, de também atuar dentro de seu contexto histórico. Então, acaba aí se tornando dependentes das nações industrializadas. E a nível cultural, vemos aí o surgimento de preconceitos, xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, o surgimento do racismo estrutural a partir do século XIX. Todas essas questões vão se tornando aí normal na sociedade, né? Para o século XIX vai se tornando então normal, vai se tornando parte da cultura coletiva esse processo de dominar, esse processo aí de imposição. Esse pensamento de superioridade europeia foi tão bem estruturado que fez parte da sociedade europeia para o século XIX. Ele foi aceito, foi ensinado como sendo verdadeiro. Esse pensamento, contudo, ele já foi derrubado pelos atuais cientistas. O pensamento do darwinismo social não é comprovado cientificamente e hoje ele é apenas entendido como necessário para um processo de dominação política, dominação territorial, que ocorreu no século XIX com o evento do imperialismo. Então, esse pensamento do darwinismo social já foi derrubado por vários cientistas e historiadores e por vários outros intelectuais, e vem sendo aí combatido por vários movimentos sociais ao redor do mundo. Ou seja, o darwinismo social ele nunca existiu e ele não faz parte aí da ciência moderna. Então, temos aí algumas imagens retratando, então, as nações europeias olhando para o mundo e vendo aí, discutindo como que elas iriam dividir esse mundo, tanto da África quanto da Ásia, em que parte, em que território cada nação iria dominar. Lembrando aí que toda a riqueza, então, tanto do continente africano, asiático, foram parar nas mãos, né, e na política aí das nações industrializadas. Então, principalmente o continente africano, passando por um processo do neocolonialismo, tendo aí os seus territórios divididos entre as nações europeias, que estão buscando matéria-prima, mão de obra barata e passando por um processo, então, de dominação. Veremos aí principalmente a África sendo partilhada entre as nações europeias, que tinham aí como justificativa, né, dominar, encontrar matéria-prima, mas também dar aquele sentido de missão civilizadora. E teremos aí verdadeiras tragédias, né, como consequência da exploração das riquezas e da história das nações africanas. Então, teremos em pleno século XIX, por exemplo, uma inglesa, né, no território indiano, usando aí os trabalhos indianos, lembrando aí muito os trabalhos servil. Então, teremos o imperialismo na Índia por parte da Inglaterra, destaque aí da dominação inglesa na Índia no século XVII e no século XIX com o imperialismo. A Inglaterra explorou a Índia desde o colonialismo, passando pelo mercantilismo e agora no evento do imperialismo. Ocorreram, então, várias revoltas internas na guerra, né, destacando-se aí a Guerra dos Cipaios, para recuperar a autonomia na Índia. O Império Britânico, então, se destaca como o maior e mais poderoso império de todos os impérios neocoloniais da época, desde a colônia até o neocolonialismo. Suas colônias estavam distribuídas em vários continentes. Na Ásia, a mais importante colônia foi a Índia, que abastecia o mercado europeu com chá, algodão e, além disso, era um vasto mercado consumidor dos produtos da indústria inglesa. Lembrando também que o continente africano é um continente muito rico de minérios, de riquezas naturais, que foram aí amplamente exploradas pelas nações modernas europeias, principalmente a partir do século XIX. Então, temos o evento do imperialismo ou neocolonialismo, que é um fenômeno econômico, político e cultural do século XIX e início do XX, marcado basicamente pela divisão do planeta entre as potências capitalistas ali do século XIX, onde as nações europeias
ocuparão espaços de outras nações, né? Impondo aí seus costumes, sua cultura, trazendo aí os valores da superioridade europeia, que hoje bem sabemos que não faz mais sentido e que já é uma ideia ultrapassada. Então, várias nações enriqueceram, enquanto outras aí continuaram no processo de empobrecimento. Então, temos essas imagens aí que podem retratar muito bem a respeito do evento do imperialismo que ocorreu no século XIX, que foi a imposição das nações europeias sobre as nações, principalmente da África e da Ásia. E assim a gente encerra então a Europa para o século XIX, compreendendo aí os seus principais eventos, que foi o darwinismo social e o imperialismo. Bom, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau!